Este é o Sempre em Movimento, o seu podcast sobre saúde e inovação. A cada episódio, um novo olhar com diferentes especialistas do setor. Venha com a gente aprender e, é claro, se inspirar. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao videocast Sempre em Movimento. Aqui discutiremos cada episódio diversos temas relevantes sobre inovação e saúde. Eu sou José Branco e conduziremos junto essa jornada. O episódio hoje vamos abordar a gestão hospitalar e a qualidade das entidades filantrópicas nesse sistema de saúde brasileiro. E o nosso convidado é o CEO da ACD, Valdeci Galvão. Além dele ser um nome importante na administração hospitalar, é um amigo pessoal e nós vamos aprender um pouco com ele hoje. Valdeci, faça a sua apresentação inicial aí, por favor. Doutor Branco, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aí conversando com um grande amigo, Dr. Paulo, há muitos anos. Se conhece, trabalhando junto aí na gestão, nos hospitais. É um prazer muito grande. Bom, você falou, Valdeci Galvão, eu sou administrador hospitalar, formado há mais de 30 anos e atuando no segmento de saúde há 40 anos, né? Só na área de gestão estou mais de 30 anos, né? Então, sempre atuando aí na linha de frente dos hospitais e predominantemente, doutor Branco, em hospitais filantrópicos, né? Eu sempre atuei dentro de instituições filantrópicas. Então, é um prazer muito grande e eu acho que quem vai aprender aqui hoje sou eu, né? Contigo e com uma grande experiência aí dentro da qualidade. E o tema, né? Tem a ver com a CD. A CD é movimento, né? E movimento e qualidade, acho que tem tudo a ver com a nossa conversa hoje. Sempre em movimento, né? Muito Bem, obrigado. Valdeci. Eu gostaria, por exemplo, como foi o seu primeiro movimento para ser um administrador hospitalar? O que motivou, o que levou você a ir para a área da administração hospitalar? Então, Branco, sabe que essa é uma história interessante, porque eu comecei a atuar, meu primeiro emprego foi aos 16 anos, e foi num hospital, onde meu irmão mais velho já trabalhava no hospital, e aí era um hospital de religiosas, de uma instituição religiosa, e me deram o primeiro emprego, que foi de telefonista, inclusive, do hospital. E aí eu comecei fazendo meu ensino médio e trabalhando no hospital, fui crescendo dentro do hospital, até um período depois de 4 anos do hospital, aí eu terminei o ensino médio e eu resolvi mudar de cidade. Isso, eu trabalhava em Santa Catarina, lá em Concórdia, mudei de cidade e fui para o Paraná, em Curitiba. E aí eu comecei a trabalhar no Banco Itaú. Fui trabalhar no banco, fiquei 1 ano dentro do banco, eu vi que aquilo não servia para mim, e resolvi trabalhar em hospital, e trabalhei no hospital da PUC do Paraná, no Hospital Cajuru. Aí eu fui voltar para o hospital, aí estou eu lá no hospital fazendo faturamento, e aí meu irmão falou o seguinte: por que você não vai fazer administração hospitalar na faculdade de administração hospitalar São Camilo, em São Paulo? Demorei 6 meses, pensei, falei, mas é o que eu gosto, é de hospital, acho que esse é o meu curso que devo fazer. Aí, com a cara e a coragem, eu fui fazer meu vestibular aí. Vim fazer o vestibular aqui em São Paulo, no São Camilo, e aí eu passei, entrei ali em 87 na faculdade, e aí já engrenei com estágio, doutor Branco. Eram 4 anos de estágio, eu diria que, na verdade, na época do São Camilo, eu fazia uma residência, né? Então, os 4 anos da faculdade foram os 4 anos de residência. Eu fiz estágio aí, passando em todos os setores do hospital, e aqui desenvolvi minha carreira. Aí fui crescendo, né? Fiquei muitos anos aí no São Camilo, e aí que foi meu pontapé inicial, né? Provocado pelo meu irmão, eu já gostava de hospital, onde me identificava, e é aí que eu comecei a carreira mesmo na gestão hospitalar, né? Então, isso aí é muito interessante, né? Você fazer uma escolha correta, tá 40 anos trabalhando nisso, isso engrandece muito a gestão hospitalar. Alguém como você, que é uma referência no Brasil em termos de gestão. Mas, Valdeci, eu queria que tu falasse um pouco para a gente aqui, o nosso público é diverso, um pouco como você... Falar um pouco o que é uma entidade filantrópica, o qual você já participa há muitos anos, qual é o papel dela nesse sistema de saúde complexo como o nosso, e quais são os desafios hoje das entidades filantrópicas? Bom, primeiro, a instituição, uma entidade filantrópica, né? Na verdade,
tradicionalmente chamada de instituições sem fins lucrativos, que esse termo inclusive mudou, é sem fins econômicos, né? Porque lucro, todas as entidades têm que ter lucro para sobreviver e para reinvestir. Então não é que ela não pode ter lucro, sim, ela deve ter lucro. Todas as instituições, quando possível, devem ter lucro, sim. No final do dia o caixa tem que ficar positivo, senão ela não reinveste. Então o termo mais correto hoje é sem fins econômicos. Essas são as instituições filantrópicas, né? E o grande desafio das instituições filantrópicas, na verdade, hoje elas se beneficiam de uma isenção fiscal, né? É uma isenção de tributos, de impostos, né? Principalmente sobre a oneração sobre a folha de pagamento do INSS, e para isso elas têm que ter o SEBAS. O SEBAS é um certificado aí que o Ministério da Saúde concede para as entidades filantrópicas, e para obter isso, ela tem que atender no mínimo 60% de SUS. E aí começa o grande desafio das instituições filantrópicas, né? Atendimento de 60% da sua produtividade atender pelo SUS. E como todos sabem, né, doutor Branco, o SUS, tabela, ela não é reajustada há mais de 20 anos, né? Então, quando a gente for falar em valores específicos eu vou dar um exemplo básico que é de uma consulta médica, que hoje o SUS, a tabela do SUS, ela é exatamente há 24 anos ela não é reajustada. A última vez que a consulta médica foi reajustada foi no ano 2000, que ela teve um salto grande, saiu de R$ 3,50 para R$ 10. E ela continua até os dias de hoje, de 2024, os mesmos R$ 10 uma consulta médica. O que as instituições filantrópicas teriam como opção, né? Eu falo isso porque eu faço a gestão atualmente da ACD, que é uma instituição filantrópica. Nós temos duas opções. Ou você reduz o atendimento SUS para sobreviver, ou você busca uma outra forma de gerar recursos para você fazer frente ao déficit do SUS, que é essa segunda que a gente optou. Porque o grande desafio é exatamente isso: como você garante a, a, a sustentabilidade da instituição e, ao mesmo tempo, você fazer 60% do SUS, sendo que 60% da sua produção ela não tem reajuste anual, né? Agora tem a promessa aí de começar a reajustar, mas os últimos anos ela não teve reajuste e tudo, a inflação ela existe, por mais baixa que ela seja, ela existe. Você tem reajuste de salários, tem reajuste de insumos, você tem incorporação de novas tecnologias que vão incorporando, e que você, para fazer uma qualidade de assistência, você tem que incorporar isso. Então, esse eu considero que é o principal desafio, quer dizer, do ponto de vista de sustentabilidade. E os demais desafios, doutor Branco, são iguais a todo tipo de organização de empresa, aí, que é da própria gestão financeira, da própria gestão de recursos humanos, da própria gestão quando você fala de hospitais, aí, a ponto de vista assistencial, né? E além do mais que tem né? Porque as organizações têm que garantir uma qualidade e a segurança do paciente. Porque está tratando não é de um produto qualquer, e sim de vidas, né? Então tem grande desafio desse compromisso, dessa responsabilidade da qualidade e segurança do paciente, com uma tabela congelada, sem reajuste, e você conseguir manter a instituição, que é o grande desafio hoje das instituições filantrópicas. Então, é um desafio constante aí dentro do dia a dia dos nossos hospitais. E você acha que as entidades filantrópicas conseguem se comunicar bem com a sociedade para que elas entendam o papel dela? Como é que você vê que as pessoas enxergam, por exemplo, uma entidade como a CD? Eles têm a dimensão do problema que é manter, do significado que ela tem nos desfechos de vários pacientes, na referência que ela é brasileira e mundial? Como você vê a comunicação das entidades? Eu acho que são duas coisas. Eu acho que vem melhorando. Na verdade, assim, se a gente for lá do ponto de vista das entidades filantrópicas como um todo, né, é, tem se falado muito da importância das entidades filantrópicas. Se a gente for ver do ponto de vista hospitalar hoje, mais de 70% dos atendimentos do SUS hoje são por entidades filantrópicas, né? Na verdade, quando fala de SUS, muitos acham que o SUS é o governo que atende, mas não, 70% dos atendimentos que atendem são as entidades filantrópicas que atendem. Eu acho que ainda falta um pouco, doutor Branco, essa divulgação para a comunidade. Quer dizer, a sociedade realmente entender
a importância dessa instituição, não só a importância, que talvez ela até saiba da importância, porque elas utilizam. Você vê muitas cidades aí no Brasil que tem um único hospital, uma Santa Casa, uma instituição filantrópica, que é o único hospital que está lá. Elas dependem daquela instituição, né? Mas elas olham muito isso com como uma instituição que é o SUS, que é o governo, mas não consegue entender o desafio que tem por trás disso, da sustentabilidade disso, da baixa remuneração que esses hospitais têm. E às vezes os hospitais até são criticados, eu ouço muito que às vezes, que não é que falta recurso, falta gestão, né? Eu acho que não há gestão que consiga manter uma instituição que ela não tem recurso, né? Eu acho que tem até um limite, né? Eu acho que as duas coisas juntas fazem o sucesso da instituição. Não existe gestão sem recurso e não existe recurso sem gestão. São as duas coisas que andam junto com isso. Eu acho que essa comunicação com a população em geral, e eu acho que ainda nós, instituições filantrópicas, temos um pouco mais de dificuldade de colocar o real papel que nós exercemos, né, para a sociedade, que a população é atendida por uma instituição filantrópica e que ela depende muito de recursos do governo e acaba sendo muito mal remunerada hoje, né? A nossa instituição, e eu acho que muitas outras instituições, como a CD também tem feito, e a gente tem feito muito isso com a sociedade, de mostrar essa dificuldade e a gente acaba pedindo ajuda, né, no caso das doações, né. Hoje a CD tem uma captação de recurso bem estruturada, né, na verdade não é de hoje, na verdade há 70 anos que a CD vem fazendo isso, e colocando isso para a população. E a gente tem colocado isso, eu vejo com a CD, mas a CD, nós temos aqui um programa de televisão, que é o Teleton, que a gente faz todos os anos, e é a oportunidade que a gente tem de falar muito isso e para a população como um todo, que a gente depende dessas doações para manter os atendimentos do SUS que são deficitários. Mas eu acho que de modo geral, ainda eu acho que as entidades poderiam fazer mais de chegar isso na população, até para ter um apoio maior da população junto ao governo, exigir mais dos nossos governantes hoje, que realmente reconheço, né, principalmente cidades que têm um ou dois hospitais são filantrópicos que dependem muito, e aquela população depende exclusivamente daquele hospital. Eu acho que nós temos ainda um caminho longo para ser feito aí de comunicação com a sociedade, né. Nós aqui, é isso que eu falo, não é investimento baixo, é alto, e a gente tem que trabalhar muito nisso, e a gente tem investido na captação de recursos para conseguir fazer frente, porque não passa na cabeça nossa aqui da CD reduzir o número de atendimentos do SUS. Muito pelo contrário, nós temos planejamento em ampliar isso, né. Claro que o tempo todo trabalhando com o governo, tentando ver de que forma pode ser melhorado a remuneração, mas de outra partida também envolver o empresariado e a sociedade. Porque também eu acho que o governo sozinho não vai conseguir fazer. Eu acho que depende um pouco de nós também fazermos esse papel junto com a sociedade, né. Eu acho que o mundo empresarial pode fazer um pouco disso também, né. Se fala tanto no ESG, eu acho que o S aí do ESG, as empresas podem utilizar as instituições filantrópicas para investir na saúde, porque também não tem emprego, não tem a sociedade, quer dizer, como posso retribuir com a sociedade? E realmente usando as instituições filantrópicas, investindo nas instituições filantrópicas, quer dizer, o investimento privado na saúde, que pode contribuir muito aí com o ESG das grandes empresas. Eu acho que esse é um caminho, e envolver a população como um todo, de mostrar o real papel das instituições filantrópicas, o sacrifício que tem aí no dia a dia, né? Você falou de dois pilares aí importantes, né? A questão de que tem que se buscar a sustentabilidade, não só com o repasse normal do SUS, mas tentar com doações, tudo. Você falou do Teleton. Você é um exemplo, a CD tem sido um exemplo de gestão hospitalar, gestão eficiente, de buscar um desfecho adequado, um custo real. E o terceiro, qual seria, Valdeci, um segredo do sucesso do Hospital ACD Ortopédico? Conte aí para a gente o terceiro segredo. Eu, na ACD, nós aqui, na verdade, somos um hospital ortopédico, até que neuroortopédico, né? É um hospital fechado, exclusivamente em ortopedia, né? E nós temos aí também que é o segmento da saúde suplementar, né? Que é outro pilar hoje que mantém. Se você falar hoje da onde vem os recursos da ACD, nós temos exatamente isso. Nós temos parte financiada do SUS,
nós temos a captação de recursos, e o terceiro é o privado, né? Então, ali é a parte privada, que são as operadoras, né? Que quanto mais eu aumentar o privado, mais também SUS eu consigo fazer, né? Porque a vantagem das instituições filantrópicas, doutor Branco, diferentemente das empresas listadas na B3, né, que da área da saúde, é que os acionistas dos sites filantrópicos são os pacientes nossos. Eu falo que os acionistas são os pacientes. O recurso que é gerado é para lá que a gente aplica, que devolve o dinheiro para os pacientes que utilizam as instituições filantrópicas, né? Então, a parte privada acaba ajudando a cobrir parte do déficit do SUS, né? Mesmo assim, mas não é suficiente, porque no momento que nós estamos passando, também não está tão fácil também na rede privada. E o sucesso do hospital, eu diria assim, trabalha muito, tem que olhar muito para a jornada do paciente, para a assistência, né? Que é algo muito importante e que eu acho que os hospitais filantrópicos têm que investir muito em qualidade assistencial, né? Porque eu acho que isso faz uma diferença muito importante nos custos, né, da instituição, porque se você pegar já a tabela é uma remuneração, diria assim, baixíssima. E aí, se você tiver uma complicação, uma infecção, né, que você poderia ter evitado até certo ponto, isso aumenta muito o custo do seu atendimento. E o valor que você vai receber, ele é fixo, né, no caso dos atendimentos do SUS. Então, quanto mais se investe em qualidade, eu acho que esse é muito importante, tanto para o SUS como para o privado. Quer dizer, qualidade e segurança assistencial. Então, esses três são os três grandes pilares nossos aqui hoje, né? E me fala uma coisa aí, você é um administrador experiente, está nesse mercado há muitos anos. Como você vê esse momento da saúde suplementar? Aqui nós tivemos semana passada o Anderson da Unidas falando um pouco sobre o mercado, falando que as autogestões elas são diferentes dos planos de saúde em geral, porque eles não visam lucro. Como é que você vê esse panorama todo da saúde em 2024? Então, Branco, como eu falei no início, eu tenho muitos anos já de atividade hospitalar, né? E crise sempre tem, dificuldade sempre tem nessa relação do puxa aí da sistema privado. Eu acho que esse ano eu confesso que eu estou sentindo um ano mais difícil. Mais difícil porque é mais complexo, mais difícil porque parece que o diálogo se perdeu. Não se tem mais diálogo entre os players, né? São muitos players envolvidos nesse processo, né? Porque nós temos aí os hospitais, nós temos as operadoras, né? Os hospitais como prestadores de serviços, as operadoras, a indústria. Aí nós temos o médico, o corpo clínico, que muitas das vezes ele fica fora do sistema, no diálogo do sistema, né? Se envolve muito operadora e hospital, e aí os fornecedores, a indústria, e sendo que o principal ator aí é o médico, é o corpo clínico, que é o que participa, o que determina o tratamento, determina o que usar e como usar, né? Então, esse é o grande dificuldade. Eu vejo uma falta de confiança entre as partes muito grande, né? Você não consegue sentar e dialogar olhando para o futuro, é muito imediatista, né? Então, ó, eu vou pagar tanto, não vou pagar mais que isso, se quiser isso, não, mas isso não é suficiente, não consigo manter, mas é o que eu consigo. Tem é na base da pressão, senão eu tiro, levo para outro hospital. E é uma interferência de que o médico deve prescrever, o que não deve prescrever. Então falta muito diálogo, né? Então é uma dificuldade muito grande e uma pressão por custo, né? Porque na verdade assim, a saúde, o custo com prestação de serviço tem aumentado muito. As empresas, de um lado, que contratam os serviços, também pressionam porque passa a ser já, depois da folha de pagamento, a principal conta e despesa dentro da instituição. Então ela também volta para a operadora e fala, não consigo pagar tanto do plano de saúde dos meus empregados. A operadora vai para os prestadores, tem que reduzir. E os prestadores, às vezes, ficam numa limitação muito difícil. E aí é na base da pressão, glosas, né? Então a operadora que ele tem a cultura que pode glosar. Então glosa para discutir depois. Isso o tempo passa
muito tempo, acaba comprometendo, às vezes, o caixa dos hospitais. Então, há uma dificuldade muito grande. Eu estou falando que eu tive, recentemente, uma experiência que até me assustou um pouco. Eu sempre tive a versão, bom, o hospital que tem o melhor desfecho, teoricamente, deveria ser melhor remunerado. E eu tive numa operadora onde falou, olha, chamamos vocês aqui porque a CD, o consultório ortopédico na cirurgia de escoliose, é um dos hospitais que tem o melhor desfecho hoje, né. Tem um corpo clínico muito bom, qualidade muito boa, desfecho final é muito bom, tanto é que tem mais de 50% do nosso sinistro hoje está concentrado com vocês. Por isso, nós queremos concentrar com vocês e eu quero pagar isso. Menos de 50% do que pagava naquele momento. Falei: "Espera aí, então porque nós somos bons, nós merecemos receber metade?", né. Com a leitura de que o volume foi para você porque você é bom, agora eu vou te pagar metade daquilo que eu te pagava. Impossível, quer dizer, não consigo manter a qualidade que eu tenho, aliás, não consigo sequer fazer as cirurgias sem colocar dinheiro em cima. Então realmente falta um pouco, é muito com o olhar econômico, lugar financeiro, quer dizer, o quanto nós vamos economizar, não é olhar a longo prazo, ou no desfecho, ou no resultado, ou dialogar e tentar chegar num equilíbrio. Está difícil, o custo está elevado, ok, todo mundo tem que ceder num determinado momento de dificuldade, é a indústria, são os hospitais, são as operadoras, mas tem que ter o ganha-ganha, todo mundo tem que ter ganhar para manter o equilíbrio, porque não adianta um matar o outro, né, quer dizer, não existe hospital sem operadora, sem médico e sem indústria, e vice-versa, né. Então eu acho que falta muito hoje, do Branco, um pouco dessa confiança, e a gente percebe que falta exatamente essa confiança de dar o primeiro passo, porque se no primeiro passo, uma negociação, algum modelo de remuneração, que hoje tem vários modelos de remuneração adotados já, eu acho que também não dá para adotar um único modelo. Ok, vários modelos, mas se fizer um modelo, por algum motivo, uma das partes começar a perder muito, não tem recuperação, porque a outra parte não vai ceder mais. Então é por isso que falta um pouco de confiança desse processo. Então eu acho que ainda há muita conversa para isso, e eu confesso que eu participo muito de eventos, de congressos, onde há debates, se coloca à mesa todos os players, e a conclusão final da mesa sempre é: temos que sentar à mesa, todos os players, para chegar no consenso. Eu estou há 30 anos ouvindo isso e não consigo ver um primeiro passo, para que realmente isso aconteça, né. Então realmente é uma luta de quem puder mais, sobrevive. E com a concentração hoje, na verdade, uma tendência aí da verticalização, das grandes incorporações, da concentração desse mercado, eu acho que isso preocupa um pouco também, né. Eu acho que é um dos movimentos que estão acontecendo aí, que eu acho que todo gestor, administrador hoje de qualquer instituição tem que estar de olho e acompanhando esses movimentos. E claro, não desistir, eu não desisto disso de ter o diálogo, né, eu levo sempre, eu acho que uma hora nós vamos encontrar os lados que sentem e realmente consigam evoluir. Claro que em alguns casos a gente consegue, algumas operadoras, e eu acho que do outro lado pensam a mesma coisa, alguns hospitais mais flexíveis conseguem avançar, mas de modo geral hoje está faltando um pouco desse diálogo, uma pressão muito forte por redução de custos, né. Esse caso que você levantou aí, eu me lembro muito bem que tem um hospital nos Estados Unidos, o Virginia Mason. O Virginia Mason mudou totalmente a sua forma de ver a dor lombar, e quando ele disse assim, a dor lombar vai ser vista na primeira consulta pelo fisioterapeuta e não pelo médico. E se esse paciente precisar de alguma coisa, ele vai passar pelo médico, mas quem vai fazer? E na época que foi proposto isso, todo mundo dizia que o Virginia Mason ia acabar, ia fechar, a ressonância ia acabar, não ia ter mais cirurgia, e ele simplesmente transformou o sistema, passou a fazer cirurgia de coluna lá só quem precisava, e hoje ele é uma referência nacional nos Estados Unidos, vem gente da costa leste operar no hospital, empresas pagam diretamente para ele, porque ele se especializou. É isso um pouco que você falou. Você é o maior especialista hoje em coluna complexa no Brasil, e isso tem que ser visto e ser remunerado adequadamente. Eu acho que falta também um pouco de transparência nesse sistema, né? Você abrir suas contas, combinar. É claro que nós temos muito desperdício no sistema, eu não tenho a Tem. menor dúvida.
Nós estamos falando aí de 35% de desperdício, cirurgias mal indicadas, muitas coisas que precisam ser revistas. Mas tem gente muito bem, fazendo muito bom as coisas, com eficiência e com desperdício quase zero. Então, o mercado precisa reconhecer isso. Eu não posso colocar todo mundo no bolo. Você acha que nós estamos, pelo menos, caminhando para uma transparência melhor no sistema ou não? Eu acho que sim, Branco, eu acho que está caminhando. Eu acho que uma coisa também, aquilo que você falou de desperdício, esse é o papel fundamental, importante para os gestores. Vamos falar do nosso segmento aqui do hospital. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Tem que olhar para dentro de casa, assim, tem muito desperdício. Se a gente for ver, tem muito desperdício. Aquilo que você falou, às vezes até cirurgias poderiam tentar um tratamento conservador. Você falou de coluna, às vezes um tratamento conservador pode evoluir e evitar cirurgias, né? Às vezes investir nisso, muito na prevenção. A gente tem feito muito aqui exatamente isso, por exemplo, cirurgia de escoliose, né? O ano passado a gente fez 45% das cirurgias de escoliose que tem registro na Agência Nacional de Saúde, na ANS, de planos de saúde. Nós temos aqui mais de 200 pacientes com escoliose em tratamento conservador, onde a gente faz o colete, né? Colete 3D para trabalhar, principalmente a idiopática, a escoliose idiopática, que dá muito em adolescentes. A gente fez muito tratamento conservador, onde é o fisiatra que atua, onde é o fisioterapeuta que atua, e a nossa fábrica aqui, a nossa usina que produz o colete para fazer o tratamento, e tem evitado muitas cirurgias, ou no mínimo postergado, melhorado a qualidade, e quando ele vai para uma cirurgia vai ter um desfecho muito melhor. Então, eu acho que esse é um investimento muito importante, e olhar para o desperdício, né? A gente tem feito muito, muito trabalho interessante dentro de casa, olhar para dentro de casa, a pandemia mostrou um pouco disso, né? Quando a gente começou a ver, doutor Branco, a falta de produtos, né? Então, você vê produtos que antes eram recusados, o corpo clínico, internamente, pessoal assistencial, o próprio gestão do hospital, achava que era um produto que não dava para usar, a gente percebeu que dá para usar e tinha um resultado muito, muito, muito igual, né? Então, eu acho que isso mostrou que dá para reduzir custos, sim, a pandemia trouxe isso, e olhar para o desperdício, porque tem muito. Problema de processo, problema do desperdício, eu acho que se todo mundo fizer esse trabalho para dentro de casa, é muito importante. E essa transparência, você falou, começa exatamente nisso. A gente tem ido, às vezes, na operadora, a gente é aberta a conta. Ó, esse aqui é o custo nosso, é isso aqui que tem usado. Muito, muito transparente, mostrar, todo mundo tem que ganhar, todo mundo tem que. Eu acho que essa transparência, aos poucos, ela vem crescendo, e eu acho que esse é o caminho, a gente não pode desistir. O caminho de sentar à mesa, abrir as contas, olhar, ver o que pode ser feito em conjunto, eu acho que isso, que se você for ver, quando se faz uma verticalização, o objetivo é exatamente esse, levar para dentro de casa. Por que a gente pode fazer sem estar verticalizado, fazer a mesma coisa? Mostrar as contas e chegar num consenso. Eu acho que esse é um caminho interessante, e aí, dentro dos hospitais, aquilo que a gente chama de microgestão lá, do dia a dia, né? Não parece, mas tem muito desperdício, sim, é fundamental olhar para isso dentro dos nossos hospitais, né? Odessi, você foi um dos primeiros gestores hospitalares a, a abraçar a bandeira da certificação. Você lá no São Camilo, você aceitou, trouxe várias empresas para fazer a certificação lá. Como é que você vê a certificação no Brasil? Como foi isso na sua experiência? Isso foi bom, foi ruim? Isso trouxe um novo olhar para o sistema de saúde? Como é que você vê isso? Olha, é verdade, eu comecei lá há muitos anos atrás, lá no São Camilo, exatamente, começamos lá com ONA 1, foi o primeiro trabalho, foi loucura. ONA 1, depois foi para ONA 2, ONA 3, aí foi para Quimento e Joint, e foi crescendo. E aqui na CD hoje a gente também está com a Quimento. É fundamental isso. Eu sempre falo isso, eu acho que todos os só tem que buscar isso, porque traz uma mudança de mindset, de cultura, né, interna de todo o time, quer dizer, foco no paciente, olhar exatamente isso, porque na verdade sim, o custo da não qualidade é muito alto, mas a tendência do ser humano, na verdade, aquilo que não consegue ver ou mensurar, acha que é só custo, né?
porque no início tem um pouco de custo, você tem que mudar processo, você tem que fazer algumas adequações nas suas instalações, então mas é um investimento que ele se paga, que tem um retorno, né? E tem 2 olhares, uma como gestor, uma como usuário, né? É logo que às vezes a gente precisa das instituições, né? Aí que você vai, quando você fala, uma instituição, ela é acreditada, tem uma certificação, no mínimo você sabe que os profissionais de lá têm essa preocupação com a qualidade e têm esse olhar, foram treinados para isso. Você não está isento de ter alguma coisa lá, mas com certeza você está na mão de profissionais que têm esse olhar da qualidade e da segurança, né? Então, como usuário, eu acho que a tendência é o hospital que não tem, o paciente vai começar a pensar 2 vezes no hospital que não é acreditado. Então, hoje em dia, eu acho que o hospital tem que ter. A metodologia que ele vai adotar não importa, seja ONU, seja internacional, comece pela básica, mas comece a fazer alguma coisa que faz grande diferença nos profissionais. Eu vejo aqui que hoje nós temos 2 certificações aqui, qualidade e segurança do paciente, e nós temos outro que é o Plano ITRI, que é a humanização, né? Que olha basicamente isso e também olhar centrado na pessoa, quer dizer, do ponto de vista da humanização dentro da organização. Então a gente foi buscar isso também. Hoje nós somos o segundo hospital no Brasil que tem a certificação Planetary Ouro, né? Tem o Einstein que tem o ouro e a CD que tem o Planetary Ouro. Se não me engano, tem mais alguns hospitais que tem o prata, o bronze, alguma coisa nesse sentido. Agora, a certificação de qualidade e segurança tem que ter. Eu acho que isso é fundamental e faz a diferença na qualidade, e eu acho que o paciente vai se sentir mais seguro. Talvez o paciente ainda, a população não perceba isso, não consiga sentir isso, ainda muito um olhar mais da hotelaria, mas eu acho que o importante é realmente ter a qualidade, ter segurança, você entrar e sair com o problema resolvido, aquilo que você entrou, não adquirir algum dentro do hospital e sair com mais complicações do que entrou. Então, acho que isso eu hoje não consigo ver um hospital que não tenha a certificação, no mínimo tem que começar a repensar e trabalhar para isso, né? Lá, mas é investimento alto e tal, não, hoje em dia é o básico, na verdade, se eu colocar a mão na é o nível 1 de segurança ali que tem que fazer, né? É segurança básica, né? Você está tratando vidas, né? Então, para mim, hoje, a qualidade de segurança e as certificações são fundamentais, né? E se a gente for avaliar, doutor Branco, são poucos os hospitais ainda no Brasil que têm a certificação. Então, tem um caminho muito grande a percorrer aí nas certificações, né? Acho que tem um caminho grande. Me conta aí como foi sua experiência quando tem um evento adverso grave, com óbito ou dano permanente, que você analisa junto com os demais diretores. Fala aí para a gente como é que é isso na vida real da diretoria quando tem um evento grave que ocorre no seu hospital, nos momentos que você viu em outros hospitais. Como é que é isso aí? Conta um pouco para o gestor comum entender que isso faz parte do aprendizado, faz parte da gestão. Você sabe, Branco, que eu até falo na área administrativa, fazer só um parênteses aqui, na área administrativa, eu sempre falo para o pessoal administrativo, administrativo tem que aprender com assistência. Quer dizer, uma falha, detectou uma falha, um erro, um desvio de processo, encarar isso como oportunidade de melhoria. Que às vezes no administrativo tem um problema no processo, uma falha, tenta se esconder aquilo porque está com medo, não é? O contrário, quer dizer, assistência hoje, pelo menos a nossa aqui, muito aberta nisso, se discute abertamente todos os eventos que acontecem dentro da instituição. Então, imediatamente, dependendo do evento, adverso mais grave, ele vem para a mesa dos diretores, a gente senta e debate isso, analisa o que aconteceu. E a gente faz disclosure também, envolve o paciente. Semana passada teve um evento, que na verdade não houve nenhum dano ao paciente, mas eu me envolvi pessoalmente e fui, inclusive, falar com a família, né, do que tinha acontecido e tal, nós estávamos apurando, e ele até me falou isso, o pai da paciente, ele falou, não, na verdade, o que a gente quer é exatamente isso, que vocês entendam que aconteceu e que vocês apresentem alguma ação que vocês vão fazer para que isso não aconteça com outros.
Graças a Deus foi solucionado, pegou a tempo, nós resolvemos junto, mas fazer alguma ação, quer dizer, a gente vai, a gente conta o que aconteceu, né? A gente mostra o vídeo, a imagem para os pais. Então, acho que isso é muito importante, envolver o paciente e essa transparência é fundamental, né? E realmente você investigar o que aconteceu, né? Eu sempre falo, quem e por quê, não para punir, pelo contrário, quem para que se precisa ser treinado, orientado, e por quê para você tentar corrigir aquele processo para que não aconteça de novo. Eu acho que isso é muito importante, com esse olhar e se envolver nisso, realmente, e que isso não pode acontecer, e quando acontece, tem que ter transparência, tem que envolver a família, tem que contar o que aconteceu, mostrar o que foi investigado, apurado e tratado aquele assunto. Eu acho que isso é fundamental. E nós aqui nós temos tratado isso, né? Confesso que lá, muitos anos atrás, a gente ficava desesperado quando você. Em acontecendo, tem que parar, analisar, tratar, envolver todos os envolvidos, quer dizer, comunicar todos os envolvidos. Hoje a gente tem feito muito esse trabalho, uma equipe forte trabalhando em cima disso sempre, e abertamente. Reuniões de gestores, onde a gente abre onde se discute o que aconteceu, por que aconteceu, o que nós vamos fazer, precisa investir, não precisa investir, precisa melhorar o processo, o que precisa ser mudado para evitar que eventos adversos possam acontecer, né? Então, para encerrar, eu gostaria assim, que você contasse uma experiência pessoal sua envolvendo qualidade e segurança para aquele gestor que está começando. O que foi mais difícil para você e suas considerações finais aí? E muito obrigado pela sua presença e disponibilidade. Na verdade, minha experiência, eu tenho já mais de 30 anos atuando nos hospitais e a experiência, né, na qualidade e segurança do paciente, o desafio maior é você realmente envolver todo o quadro de profissionais da instituição, seja eles os profissionais, corpo clínico, principalmente quando é corpo clínico aberto. Eu acho que esse é o grande desafio, você envolver todos os players, todos os seus profissionais, colaboradores da instituição, para que participem desse processo. E eu sempre falo, baby step, um passo por vez. Eu acho que aquela paciência vai se construindo e, com o tempo, você consegue criar essa cultura, esse mindset da qualidade e segurança. Então, esse é importante. E aquilo que falei de escolha, eu tenho uma experiência, sou branco, há muitos anos atrás, que estava um hospital, onde me chamaram no final de semana que houve um erro, onde teve uma cirurgia, trocou o membro da cirurgia do paciente. O médico entrou no quarto, o médico foi lá e explicou para a família que realmente ele tinha errado, ele tinha operado o braço direito e mesmo o esquerdo, né? Explicou toda a situação, o que tinha acontecido, a família ficou revoltada no momento, mas entendeu depois, consertou, tudo foi resolvido porque se envolveu, não se escondeu nada da família. Isso estou falando há mais de 20 anos, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, esse é o grande desafio, né? Então, eu, como mensagem final, diria a seguinte: foco centrado na pessoa, quer dizer, paciente, funcionário, todos os colaboradores, tem que estar no foco dos gestores, com a segurança, com apoio, com suporte, que com isso você beneficia, no final, os pacientes da sua instituição e você acaba tendo uma qualidade melhor, e aí foco na gestão, no dia a dia. Gente, mergulhem no microprocesso, na microgestão. Importante você ter a sua equipe pensando na microgestão, focando nisso, porque às vezes nós gestores ficamos lá no estratégico, olhando e não envolve na microgestão, que os desperdícios estão aí e o mercado hoje em dia não está suportando mais os elevados custos da saúde. Então nós temos que fazer o nosso papel dentro das instituições e reorganizando para atingir um resultado melhor e com foco principal sempre. Eu falo aqui sempre, Branco, o seguinte: tudo pode, desde que não interfira na qualidade e segurança das pessoas, não só dos pacientes, mas das pessoas, que envolve todos os colaboradores. Então, redução de custos, trabalho, tudo que for possível, desde que não comprometa a qualidade e segurança das pessoas. Então, eu que agradeço aí, doutor Branco, o convite para participar desse bate-papo aqui. Muito bem, foi um grande aprendizado, você deu muitas informações importantes, como você enxerga todo esse panorama aí da saúde do Brasil nesse momento. Muito obrigado, Valdeci. Obrigado, doutor Branco. Grande abraço. Abraço.